Aqui a gente vai falar sobre criação de classe. Quando vocês entrarem no Colibri de vocês, não terá nenhuma classe, isso é ok. E hoje a gente vai fazer essa criação de classe. Primeiro, para a criação de classe, precisamos ter a classe e, posteriormente, os alunos. Então, para essa criação de classe, a gente vai ter que navegar até a instituição e criar classe, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre toda essa parte minuciosamente, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Vou iniciar aqui na parte de aprender para vocês visualizarem, se o de vocês aparecerem aqui. Então, entrei na minha conta, clico aqui no menu de navegação e venho em instituição. Ao entrar em instituição, como vimos na aula passada, na parte de navegação, entramos em classes. E aqui vamos criar a nossa classe para utilizar com os nossos alunos. Então, a classe de nossos alunos nós criamos aqui. Onde eu crio a classe? Vamos clicar aqui no botão Nova Classe e vamos colocar aqui o nome da nossa classe. No caso, vou colocar aqui quinto ano B, eu posso colocar quinto ano B. Deixa eu pensar, vamos colocar uma disciplina de matemática. Então, matemática. Vou salvar. E aqui temos a nossa classe quinto ano B, matemática, certo? Então, é super fácil essa criação de classes. Certo que a gente não inscreveu aluno, nós não escrevemos nenhum professor, porém, essa parte de criação de classe, ela é bem fácil e a atividade de vocês será nesse intuito de criar uma classe, criar usuários, no caso, as contas dos alunos ou do aluno que vai ter essa aula e colocá-lo dentro dessa classe, certo? Então, aqui em classes, tudo que eu fiz foi clicar em nova classe e colocar o nome desta classe. Assim, eu criei o quinto ano B, matemática, certo? Para a questão de repetição, vou colocar aqui exemplo, dessa vez. Cliquei o nome, fiz o nome, cliquei em salvar, pronto. Criou a minha classe exemplo. Quero excluir a classe, clico em excluir, consigo excluir a classe que eu acabei de fazer. Vinícius, eu acabei errando o nome. Quero editar o nome e não quero excluir para ter que criar outra. Clica na classe e aqui dentro você pode editar o nome novamente, certo? Ao clicar, você tem as opções de inscrição de professores e alunos. Na plataforma, ainda não tenho nenhum aluno. Então, vamos criar novos usuários aqui em usuários. Ao vir em usuários aqui, eu tenho duas contas. A conta de Vinícius Torres Batista e a conta do administrador Vinícius, certo? Então, vou acabar excluindo esse daqui para a questão de mostrar para vocês como se criar uma conta de um aluno. Vou criar uma conta genérica aqui para vocês, tá bom? Então, eu estava em classes e eu cliquei em usuários para criar usuários para terem essa aula. Onde eu clico para criar um novo usuário. No botão de novo usuário, aqui, temos acesso à ficha de inscrição desse usuário. Para colocar aqui, eu vou colocar o nome aluno 01. O nome de utilizador dele vai ser aluno 01. Assim, eu vou botar até o 6, ou poderia ser até o 3, tanto faz. É uma senha que seja fácil de lembrar, caso vocês queiram entrar nessa conta do aluno, ou depois vocês podem redefinir. No caso, isso aqui é mais para a questão da gente completar a atividade de hoje. Então, não precisa colocar uma senha específica. Eu vou ter aqui de 1 até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. Então, aluno 01.
senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa conta será de estudante. Isso aqui eu não vou pôr. Isso aqui é opcional, ano de nascimento, gênero, identificador, é tudo opcional. Se eu estivesse criando de um aluno, realmente, eu poderia colocar aqui o apelido do aluno, opcional, data de nascimento, ano de nascimento, desculpa, ano de nascimento, e o gênero feminino ou masculino. Clicando em salvar, criamos aqui o aluno 01, certo? Então, aqui temos o nosso, já criamos uma conta de um usuário. Quero criar uma outra conta, aluno 02. Isso aqui é só para exemplo, viu, gente? Ok. Vinícius, lembrando também que a senha pode ser a mesma para todos os usuários que vocês criarem. Vocês só vão modificar, na verdade, o nome do aluno e o nome do utilizador. Isso. Então, alterando somente o nome de usuário, o nome completo e o nome de usuário, a senha pode ser sempre a mesma. Às vezes, até o nome de uma criança é igual, idêntico ao outro. Acontece, pode acontecer. Então, não existe só um Vinícius Torres Batista no mundo, eu acredito nisso. Então, aqui a gente pode colocar nomes iguais, certo? Pode ter 2 Vinícius Torres e eu acabei cadastrando somente Vinícius Torres, mas no nome de usuário, o nome de utilizador, pode ser outra coisa. Um pode ser VT Batista, outro pode ser Vinícius Torres. Então, o usuário pode modificar, mas não pode ser igual o nome de usuário. O nome do completo e senha podem ser iguais, certo? Então, aqui eu coloquei assim para questão de identificar da melhor forma. Então, criei aluno 01 e aluno 02, certo? Então, temos aqui 2 alunos, temos um administrador. Eu quero criar um professor. Então, aqui eu vou criar professor 1. Vinícius, eu posso não criar o professor e utilizar a minha conta para dar a aula? Pode sim, pode utilizar a sua própria conta, que você já tem, para colocar como professor dessa classe que estamos criando. Isso aqui é apenas para mostrar para vocês como vocês criam outras contas de professores, certo? Então, colocamos aqui os dados. Nome completo, professor 1, certo? A senha. E aqui, em tipo de usuário, colocamos para o professor. E aqui podemos selecionar se ele será o professor da classe ou professor da instituição, que ele vai poder ver todas as classes, certo? O professor da classe é aquilo que a gente já explicou na aula passada. O professor da classe, ele consegue ver somente as classes em que ele está cadastrado, em que ele está inscrito. E o professor da instituição consegue ver todas as classes. Lembra da aula passada que Camila, quando entrou no caso, em professor, apareceu várias classes? Então, da mesma forma, é o professor da instituição, ele consegue ver todas. Se Camila fosse apenas professor da classe, como está aqui, e não da instituição, o professor da classe só iria ver apenas as classes que estaria inscrito. Por exemplo, Camila só veria no máximo só veria 3 classes, sendo que existem ali mais de 10 classes, certo? Então, aqui há uma diferença entre os dois, e você pode colocar um ou outro aqui. No caso, eu vou colocar somente professor da classe, e vou salvar. Pronto. Então, aqui temos 2 alunos, 2 estudantes, um professor e um administrador, que sou eu. Pronto. Então, aqui em usuário, criamos 3 contas para a utilização da classe. Voltando em classes, aqui na classe 5º ano B Matemática, vamos escrever os professores e os alunos. Para inscrever um professor, vamos clicar aqui em inscrever professores e selecionar o professor. Caso você não esteja achando, coloca aqui em busca de usuário, professor, o nome do professor, e selecione o professor
Ao selecionar, você pode confirmar e ele irá estar inscrito. Se essa turma tiver 2 professores, no caso, professor e auxiliar, você pode selecionar mais de um professor. Caso escrever professores, poderia escrever Vinícius aqui também, para ter mais outro professor. Ok? Então, aqui temos 2 professores. E para escrever os alunos, só vem aqui em escrever alunos e colocar os 2 alunos ou mais que estão nessa classe. Clicando em confirmar. No caso, eu poderia selecionar aqui e sair selecionando mais toda a turma. Lembrando que, para selecionar toda a turma, tem que inscrever, tem que criar a conta dos outros estudantes, certo? Então, da mesma forma que eu criei o aluno 1 e o aluno 2, tenho que criar todos os alunos que estão naquela lista. Vinícius, quem é que vai inscrever? É o professor? Não. Quem escreve é o administrador, o superadministrador. Como aqui a gente instalou nos computadores de vocês as contas de superadministrador, então o superadministrador que vai conseguir criar essas contas, o professor não cria conta, o professor não cria classe. Quem faz isso é o administrador, o superadministrador. Em Antônio Cardoso, a gente utiliza a fórmula que é eu e Camila, que somos responsáveis pelo projeto Colibri, que utilizamos nas escolas, nós que fazemos a criação de usuário. Então, nós que criamos as contas dos alunos e a classe que os alunos irão utilizar o Colibri, ok? Então, a gente que faz essa parte, o professor cria o material de aula, então cria a aula para utilizar e importamos na plataforma para o professor. Então, o administrador que tem essa utilização, o professor faz a parte de criação no Colibri Studio, como iremos fazer na próxima aula. Então, a próxima aula é criar um canal ou utilizar o que vocês já criaram de conteúdo e importar para o Colibri offline. Então, essa parte é o do professor de criação de conteúdo. A parte de importação também é do administrador, que eu vou falar na próxima aula, certo? Mas a parte que o professor fica é somente de criação de conteúdo e aplicação em classe. Enquanto administrador, ele cria os usuários, cria a classe e também importa os conteúdos. É o administrador que faz toda essa parte. Um professor pode ter uma conta de administrador? Pode sim ter. Porém, a nossa prática lá em Antônio Cardoso é essa, de o professor ficar responsável pela criação de conteúdo e aplicação em sala de aula, enquanto os administradores, que sou eu e Camila, faz essa parte de criação de contas, de classe, importação de conteúdo. Okay? Mas voltando, o administrador que vai fazer toda essa parte aqui de criação de contas de usuários, criação de classe. Então, se eu vier aqui em professor, eu já tenho minha classe quinto ano B, matemática, com 2 professores, professor 1 e Vinícius Torres Batista, e 2 estudantes. Então, não temos nenhuma atividade, não temos nenhuma lição, nenhum teste. Vamos falar isso na próxima semana sobre criação de teste e lições. Isso é bem legal, essa parte de criação. Então, fiquem tranquilos que a gente vai passar por ela, certo? Então, em instituição, é todo voltado para isso. Vocês vão ver detalhadamente como faz isso no módulo, certo? Essa aula é um pouco pequena, por conta que a gente já falou sobre isso na aula passada, e também eu estou repetindo isso aqui de forma mais direta para vocês entenderem como é que faz isso, certo? Tranquilo, André. Essa aula aqui, como eu estou gravando, você pode rever posteriormente. Como eu estou repetindo o que eu falei na aula passada, então você não vai ser muito prejudicado em relação a isso. Eu acredito que você não vai ser prejudicado, certo? Então, pode ficar tranquilo. Aqui, referente a essa parte de criação de classe,
referente a essa parte de criação de usuário, ficou alguma dúvida? Querem que eu repita algo mais sobre isso? Posso repetir? Posso tirar dúvida de vocês? Perguntem aí no chat se estão abertos a isso. Vinícius? Oi? Oi. Então, eu até agora não tenho dúvida nenhuma dessa parte aí. Para mim está tudo ok. Eu acho que eu vou conseguir facilmente. Beleza. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, referente, se vocês perderem a senha dessas contas que vocês estão criando, é só clicar aqui em opções e redefinir a senha. Então, aqui você pode digitar a nova senha, vou digitar aqui 1234, e salvar essa nova senha, certo? Então, ela é muito... Não precisa... Se você acabar esquecendo essa senha, vou botar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, aqui é muito fácil de alterar a senha também das contas. Então, qualquer coisa, perdeu a senha, pode vir aqui e redefinir essa senha. Veja que nos usuários tem a opção de excluir. Já no super administrador, não tem como excluir, que ela é a primeira conta criada. Então, não dá para excluir a conta de super administrador. Então, não percam, certo? Qualquer coisa, vem aqui, redefinam essa senha, que vocês conseguem redefinir aqui a senha de vocês, mas se vocês estiverem dentro da conta. Então, só dá para redefinir a senha se vocês estiverem dentro da conta, ok? Antemão, também temos a questão de editar os detalhes da conta. Você pode reeditar o que você acabou de fazer. Quer brincar um pouco? Testa a questão de administrador, de professor da instituição. Então, cria mais de uma classe. Vocês podem ter acesso a isso, certo? Então, aqui temos a opção de salvar. Após salvar qualquer alteração, clica aqui em fechar e ele retorna, tá bom? Então, aqui temos a criação de nossa classe com os alunos e professores inscritos. Qualquer coisa é só remover o professor. Vamos remover o professor. Então, qualquer coisa é só fazer isto. Para adicionar, só clicar em inscrever professor, selecionar e clicar em confirmar. Aqui, então, temos a nossa classe criada, certo? Não vejo muita dificuldade nessa parte. E vocês vão ver como ela funciona com a plataforma, ela é toda voltada para ajudar o professor. Ela não tem nenhuma complicação, então ela é totalmente voltada para ajudar o professor. Não tem muitas funções, tudo é direta, o que você clica vai direto para uma função. Então fiquem tranquilos quanto a isso, certo? E o que vocês estão vendo aqui são opções de super administrador. É o super administrador e administrador que consegue fazer essa criação de classes, de contas, ok? Então, é o administrador que faz totalmente essa parte. Estou ensinando a vocês por conta que vocês estão com contas de super administrador. Aqui em instituição, como falamos na aula passada, temos essas opções aqui que eu passei um pouco por cima na aula passada. Eu vou revisar um pouco sobre isso. Então, aqui você pode permitir que os alunos e professores editem seu nome de usuário. Então, aqui é para o aluno e professor conseguir editar o seu próprio nome. Às vezes a gente deixa essa opção desmarcada por conta que pode ser que o aluno queira alterar o próprio nome mais de uma vez, fica trocando de nome. Então, às vezes a gente desativa essa opção. Caso a gente não tenha esse problema, pode deixar habilitado para que até os professores consigam editar seu próprio nome, caso aconteça algum erro. Permitir que os usuários alterem suas senhas ao iniciar a sessão. Então, isso quer dizer que o aluno pode redefinir a própria senha, caso ele esteja com dificuldade de lembrar, ou então entrou e ele não está mais gostando daquela senha, ou acabou passando a senha para o colega que quer alterar, ele pode fazer isso ele próprio dentro do sistema. Permitir que os alunos também, tem essa opção aqui, permitir que os alunos e professores editem seu nome completo. Então, eles podem ficar, se o aluno e o professor querem alterar o nome completo porque um sobrenome ficou errado, pode habilitar essa opção que o próprio aluno ou professor pode fazer essa edição do próprio nome completo. Aqui é permitir que os alunos criem contas.
Isso é legal também, para novos alunos estão vindo, eles acabam que durante o processo de criação de contas, acabou que o aluno pode ter sido transferido, aconteceu já isso, quando a gente passou uma lista e acabou que ficou um nome fora, então a gente criou, o próprio aluno criou a conta, eu coloquei o aluno na classe e esse aluno teve acesso à aula. Então é legal também que para permitir que os próprios alunos criem as contas, isso é legal. Temos aqui que tem e permitir que os alunos iniciem sessão sem senha. Essa permissão a gente já fez quando trabalhamos com o ensino infantil. E para que os alunos não só colocassem o próprio nome, e lá, quando coloca essa de permitir que os alunos iniciem sessão sem senha, quando coloca o início do nome de usuário, já aparece o resto. E, ao selecionar e clicar para entrar, não precisava da senha. Então, isso utilizando com alunos do grupo 5, que já sabe escrever o próprio nome, então isso já é uma atividade legal. Quando o aluno também não sabe, também é legal por conta que se torna mais rápida a aula. No caso, a gente consegue colocar os usuários desses alunos mais rapidamente para iniciar a aula. Então, pergunta o nome, coloca o nome do usuário, não precisando da senha, já entra para os alunos conseguirem entrar na classe e fazer a atividade. No caso, a gente já deixa a classe aberta para eles, já deixa na atividade, quando é a hora de fazer as atividades, eles vão lá e fazem. Muitos alunos que não sabiam ler conseguiram fazer atividade por conta que colocamos questões que era sobre quantidade, para selecionar a quantidade ou outros conteúdos que foi de fácil acesso para eles, que eles acharam que era um jogo e tal, e dessa forma de pensamento lógico, foi legal em relação a isso. Colocamos também uma atividade que era para selecionar a primeira letra do nome da imagem. Então, aparecia um avião. Então, os alunos iam fazendo. Então, dessa forma, colocamos para que os alunos iniciassem a sessão sem senha para trabalhar com esse tipo de público, certo? Já com alunos do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, do segundo ano, terceiro ano em diante, a gente utilizou com senha, que já damos a senha e tal, eles já conseguem entrar tranquilamente. Então, isso aí vai depender de onde vocês vão utilizar. E aqui embaixo, temos o botão também de habilitar para baixar os materiais que vocês vão colocar no Colibri. Então, essa opção aqui de baixo é legal também, referente a isso, certo? E a gente tem uma aula totalmente referente a isso, que será na próxima semana. Eu já falei isso na semana passada, mas só estou reforçando, que é uma aula que iremos fazer sobre baixar materiais e utilizar eles no WhatsApp, transferir pelo e-mail. Então, é bem legal essa parte aqui também, para passar para os pais que estão precisando de conteúdos, ou então para um amigo que está precisando de um conteúdo, para o aluno, então, para um filho, na verdade, desculpa. Então, é legal baixar esses materiais e repassar. Dá para fazer isso tranquilamente. Certo? Então, essa parte é isso. Eu vou botar agora esse momento para tirada de dúvidas, se ficou alguma dúvida referente à aula passada. Então, alguma navegação que vocês queiram que eu retomem, ou sobre essa aula mesmo, se não entendi alguma parte, quer que eu repita. Se não, pode falar que está tudo ok. Vinícius. Tá me ouvindo? Ô, Vinícius, é o seguinte, na aula passada, como eu tinha te comunicado, eu não assisti. Aí, assim, eu queria que você disponibilizasse, talvez nem só para mim, mas para o grupo também, essa gravação aí, porque aí a gente fica mais fácil para a gente tirar as dúvidas. Tranquilo. Quem faz esse repasse tem uma pessoa responsável pelo site. E a pessoa responsável pelo site, deixa eu ver aqui. Eu vou, no caso, deixa eu ver aqui, já colocou
Não, ainda não colocou. Então, eu vou repassar isso para ela agora de manhã, e provavelmente agora de manhã já estará disponível a aula da semana passada. Fique tranquilo referente a isso. Certo. Beleza. Vinícius, Oi. ó, essa aula para mim foi legal, não tive dúvida nenhuma. Agora, a aula que está me pegando ainda é aquela da criação de atividades, porque eu não tô, as atividades que eu fiz, eu respondi, mas só aparece que a minha atividade está incompleta. Aí, se pudesse dar Ok. uma revisada para ver o que foi que eu errei, seria muito bom. Tranquilo. A próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre o Colibri Studio e criação de aula, certo? Então, a gente vai ver mais um pouco sobre isso, mas me mande um print dessas questões que estão em branco, ou que estão incompletas, desculpa, que estão incompletas, na verdade. Me mande a parte das questões, um print da parte das questões, para eu ver, revisar o que aconteceu, ou por que está como incompleto. Pronto, ok. Então, gente, ficou mais alguma dúvida sobre? Se não, aí qualquer coisa vocês podem tirar as dúvidas pelo grupo, certo? A gente mantém o mesmo contato com vocês referente a isso. Então, vocês podem tirar as dúvidas de vocês pelo grupo, mandar tudo ok. Deixa eu ver aqui. Certo? Então, Ô, Vinícius, oi. aí onde tem nome completo, tem tipo de usuário e nome completo. É o nome do aluno aí, o nome completo é o quê? Só Ó, tirando uma dúvida aí. pronto, então eu retornei aqui. O nome completo é o nome do aluno. No caso, nosso aluno se chama Matheus Ferreira de Oliveira. Então, em nome completo, a gente coloca Matheus Ferreira Certo, isso tá beleza. de Oliveira. E o nome de utilizador é o usuário. Então, a gente iria criar um usuário para esse aluno, com Matheus .f.o ou Ferreira. Então, esse seria o nome vou botar aqui em minúsculo, desculpa. O nome de usuário dele seria Matheus Ferreira. Então, ok? Então, como seria o nome para ele utilizar? Para ele entrar, ele tem que utilizar esse daqui. Ele tem acesso, né? Isso, para ele ter acesso, aí ele vai colocar esse usuário e a senha. Pronto. Deixa eu ver aqui. Professor, já está disponível a aula, viu? Eu consegui Certo. aqui colocar disponível a aula disponível da aula passada. E a de Tá bem. hoje já estará também. Só vou esperar o drive, porque ele demora um pouco para cair no drive. Depois que cair, vai ser colocado no site, certo? Pronto, porque com essa de hoje também, se a gente tiver qualquer dúvida, a gente já vai lá e... Isso mesmo. E uso o módulo, desculpa, o módulo também é a mesma coisa que eu dei hoje. É o módulo 5 que vocês vão utilizar, certo? Certo. Pronto. Então, gente, muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Eu sei que vai gerar dúvida, como gerou no professor, no momento que ele está utilizando. Então, podem perguntar novamente essa questão do usuário. Se tiver mais alguma dúvida podem perguntar lá no grupo, certo? Então, para a gente ir tirando essas dúvidas de vocês. Ok, É isso. Muito obrigado por estarem Vini, eu queria fazer uma fala aqui. Pronto. Pode falar, tá? Helena e Dorivaldo. É uma professora, a professora Maria José, ela acabou de me perguntar se, mesmo com decretado o feriado, se as aulas, a formação ia continuar.
Eu conversei com o Vinícius, conversei com a gestão do Instituto Paramitas, certo? E, assim, ontem, eu vi que Antônio Cardoso não entrava nas cidades que tinha sido decretado essa antecipação desse feriado, certo? E eu, conversando com o Vinícius, a gente alinhou o seguinte: para dar continuidade, para vocês não perderem o foco e nem se desestimular, entendeu? Já que vocês estão em home office, vocês estão em casa, eu acho importante a gente dar essa continuidade. Queria saber de vocês o que vocês acham. Tati? Oi? Tati? Oi, estou te ouvindo, Camila. Eu acho que a professora perguntou, porque assim, saiu no site da prefeitura que hoje e amanhã aqui seria decretado feriado, só não na quarta, porque na quarta eu acho que é a partir das cidades que tem a partir de 100 casas. Oi. Isso. Pode ir até aí? Então, vocês sabem, né? Eu acredito que é bem melhor a gente dar continuidade e, assim, eu queria até conversar com o Vinícius. Já teve uma pessoa também de Sergipe que está tendo imersão essa semana. Vinícius, a gente pode pensar em repor esta aula. Certo, Camila? Já pensa aí num cronograma para a gente repor, estender mais em 1 dia ou 2 dias. Certo? A formação. Ok. No primeiro momento, Camila, Antônio Cardoso, eu não prestei atenção a isso, me perdoem, mas no primeiro momento, Antônio Cardoso não estava na lista das cidades com mais de 100 casos, né? Porque assim, Tati, o decreto do feriado foi para toda a Bahia, se eu não me engano, só que a quarta-feira que ficou para a cidade que quisesse decretar o feriado, para que tivesse mais de 100 casos com coronavírus. Entendi, Camila. O que é que vocês acham, Elienay? Olha, como a gente está em casa mesmo... Isso, isso que eu pensei. A gente não vai sair para canto nenhum, eu acho que seria muito bom continuar o curso. Para otimizar até o tempo de vocês, entendeu? Exatamente. Eu pensei nesse viés aí. Então, Vini, a gente pode pensar em repor, entendeu? Essas aulas. Tranquilamente. Essa semana, como as aulas não são tão complicadas, a gente pode fazer essa reposição tranquilamente, não é questão de... Como a gente pode ver, o tempo até foi mais curto, então essa aula é tranquila para repor, não tem nenhum problema fazer isso. Pronto. Aí já faz um cronograma e Camilinha dispara nos grupos, viu, Camila? Pronto. Tá certo? A gente vai essa reposição... o pessoal de Sergipe, que o pessoal de Sergipe essa semana está em imersão. Pronto. Ok? Então, tranquilo. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Bom dia. Você também. Então, um bom dia também para todos aqui. Qualquer coisa pode chamar eu, Camila, que iremos estar ao ouvido de vocês, certo? Então, muito obrigado mais uma vez e tenham um bom dia até nossa próxima aula, que será na quarta-feira, certo? Então, obrigado, tchau.